Queridos irmãos, o título da nossa mensagem é Uma Igreja Covarde e Desertora. E o texto que nós vamos apreciar encontra-se em Apocalipse, capítulo 3. A princípio, leremos 2 versículos, inicialmente, que serão os versículos 15 e 16. Apocalipse, capítulo 3, versículo 15 e 16. Sei de tudo que você faz. Você não é frio nem quente. Desejaria que fosse um ou o outro, mas porque é como água morna, nem quente, nem fria, eu o vomitarei de minha boca. Queridos irmãos, aqui estamos diante de um texto em Apocalipse, a última carta às 7 igrejas da Ásia, em que nosso Senhor providenciou para cada uma delas. Aqui é o texto para a igreja de Laodiceia, que era uma igreja localizada na cidade de Laodiceia. E o nome Laodiceia significa o povo governa ou o julgamento do povo. Assim, meus irmãos, ao invés de ser uma igreja, a igreja de Laodiceia, ao invés de ser uma igreja teocrática, onde a autoridade e o poder emana de Deus, aquela igreja era uma igreja democrática, onde a autoridade e o poder emanava do seu próprio povo. E Laodiceia era uma igreja indiferente, nem era fria e nem era quente. Nessa igreja, a verdade, ela foi contaminada, e contaminada pelo pecado. Era uma igreja de fato rica no que tange as coisas materiais. Porém, espiritualmente, segundo o dono da igreja, segundo Jesus, aquele que enviou essa carta à igreja, providenciou essa carta. Segundo Jesus, ela poderia ser rica materialmente, mas espiritualmente ela era infeliz, miserável, pobre, cega e estava nua. Então cá estamos diante de um retrato fiel da igreja apóstata dos dias de hoje, do tempo presente. Uma igreja cheia de muito prestígio, uma igreja cheia de muita riqueza, de poder político, e também de extrema pobreza espiritual. A igreja de Laodiceia, ela tinha muita riqueza, mas dado sua indiferença à verdade e os princípios de Cristo, ela não tinha Cristo. E Cristo estava exatamente do lado de fora dessa igreja. Os membros daquela igreja, eles eram completamente indiferentes a Cristo. Cristo estava completamente fora dos seus planos, dos seus objetivos e dos seus corações, dos corações de todos os seus membros. As heresias e as falsas doutrinas começam aos poucos dentro das igrejas. Elas vão de pouquinho em pouquinho, de grão em grão, mas depois elas vão crescendo, vão aumentando e contaminando toda uma igreja. E como sabemos, a palavra de Deus, ela é de suma importância para as igrejas, para o povo de Deus.
E notemos o quanto isso é verdadeiro, pois nosso Senhor Jesus Cristo, Ele vai chamar todas as 7 igrejas a quem destina suas cartas, para que abram seus ouvidos espirituais e ouçam o quê? A palavra, a sua palavra. E na sua palavra ele diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então as igrejas que param de dar ouvidos ao que o Espírito lhes fala, essas igrejas elas incorrem ao início do desvio doutrinário expresso pela palavra. E quando isso ocorre, as igrejas então elas começam a ouvir o quê? Os falsos ensinos, que vêm de quem? Dos falsos mestres. Assim como era a cidade de Laodiceia, do mesmo jeitinho era aquela igreja de Laodiceia. Quando a igreja de Cristo, ela não deve abrir mão de sua fé e da palavra, em hipótese alguma. Ainda que tal postura de não abrir mão da sua fé e da palavra venha lhe custar a própria vida. Apocalipse 2:20 diz lá: ser fiel até a morte. Então não há qualquer expectativa de vida e de esperança para uma igreja que vive surda, com seus ouvidos tampados. Não há qualquer expectativa de vida para uma igreja que vive indolente, insensível e à parte da palavra de Deus. Nenhuma. E aqui Cristo está prestes para advertir aquela igreja do seu pecado. E nosso Senhor está então para lhe passar em rosto sua enfermidade espiritual, sua doença espiritual. E ao que tudo indica, que aquela igreja enfermada em sua doença, ela recusara a aceitar o diagnóstico de Jesus Cristo. Ali estava uma igreja cega quanto à sua necessidade de cura. Não pode existir coisa pior do que um doente que não reconhece sua doença. Ele jamais vai buscar cura para ela. Vai continuar doente até morrer. E quando a verdadeira bênção de nossa cura espiritual, ela se dá quando nós nos humilhamos e fazemos isso com uma honesta sinceridade, reconhecendo nossos pecados. E ao reconhecê-los, passamos a confessá-los. E assim recebemos o que de fato muito necessitamos em nossas vidas de Deus: perdão, restauração e recomeço. E um coração sincero e contrito é tudo quanto pode nos dar acesso à misericórdia e à graça de Deus. Um coração sincero e contrito. Assim, meus irmãos, diante do diagnóstico de nosso Senhor, reflitamos sobre 3 de outros problemas, de outros mais problemas constatados por Cristo na igreja de Laodiceia. Vamos aqui falar ao menos sobre 3. Poderíamos falar sobre muito mais, mas vamos falar sobre 3. E o primeiro problema é que naquela igreja
havia falta de um espiritual e fervoroso amor. Aquela igreja não tinha fervor. O versículo 15 e 16 diz: sei de tudo que você faz. Você não é frio e nem quente. Desejaria que fosse um ou o outro. Mas porque é como água morna, nem quente nem fria, eu o vomitarei de minha boca. A igreja de Laodiceia não era nem fria e nem quente. Mas era fraca. Era uma igreja vacilante de uma forma tão fraca e vacilante, que causava nojo, náuseas, vontade de vomitar. Tal o seu vacilo. Era um povo morno no que diz respeito às coisas divinas. E, queridos, um cristão morno é alguém acomodado. Um cristão morno é alguém complacente, e complacente no sentido tolerante. Um cristão morno é alguém absolutamente alheio, indiferente às suas próprias necessidades. Mas quando cremos em nosso Senhor Jesus Cristo, há motivos de sobra para exercermos nossa fé fervorosamente em amor. Há motivo sobrando. Na vida de um verdadeiro cristão, queridos, não pode existir lugar para preguiça e para omissão. Olha o que Paulo fala em sua carta aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 11. Paulo fala: jamais sejam preguiçosos, mas trabalhem com dedicação, com fervor. Sirvam o Senhor com entusiasmo, com alegria. Então, todo aquele que experimentou da graça e do amor de Deus, ele não consegue se ver caminhando com Cristo, senão de uma forma zelosa, de uma forma responsável, comprometida, sem se deixar esmorecer, antes, brilhando de forma alegre, cheio de entusiasmo, no serviço a quem? Ao Senhor. Ele sabe que neste mundo, enquanto aqui ele vive, nesse pouco tempo, ele não pode perder sequer um segundo de sua vida, um milésimo de segundo de sua vida. Ele não pode perder essa oportunidade que o Senhor lhe concedeu, vivendo esses segundos e milésimos de segundo, com zelo fervoroso ao seu Senhor e o seu Salvador. Precisamos exercitar nossa fé fervorosamente. Pois, queridos, assim como um braseiro precisa ser atiçado e alimentado para produzir chama, da mesma forma somos nós cristãos. Precisamos nos alimentar da palavra, mas não somente nos alimentar dela, mas colocar essa palavra aqui
nos alimenta em prática. E precisamos também orarmos não menos fervorosamente. E tudo isso, sabe para quê? Para que cresçamos no conhecimento e na graça de Deus. Nós vamos conhecendo a Deus através de sua palavra. E quanto mais conhecemos, mais temos experiências com Ele. E aí crescemos na graça também. Podemos, através das nossas experiências, ensinar, discipular, corrigir, aconselhar os outros. E faz isso com autoridade. Não é só dizendo, ora, vai e ore fervorosamente. Mas é dizendo, olha, eu tenho orado assim. Eu tenho buscado o Senhor assim. Eu tenho vivido assim. E as minhas experiências são essas e essas. E muito mais ainda quando são pessoas próximas que vê isso em nós. Mas muitos, não são poucos, muitos, não agem com fervor. E muitas vezes esses não acham com fervor, sabe com quê? Porque acham que isso é um tipo de fanatismo. Ou talvez tenham vergonha de agir assim. Mas, querido, fanatismo não é fervor, tem nada a ver. Fanatismo é algo irracionalmente estúpido. São aquelas estupidez que nós vemos. E talvez até já tenhamos praticado. Na nossa falta de conhecimento, na nossa forma ainda criança, como novo convertido. Podemos. Aconteceu comigo e pode ainda acontecer. Mas fervor é algo resultante de uma fé vívida e não de uma fé morta, de uma fé convicta, de uma fé madura. E para um cristão verdadeiro, a verdade de Deus, a sua palavra, não é algo ilógico. Não é loucura ou fanatismo. O mundo em meio aos que estão se perdendo, pensam assim, isso é loucura, isso é fanatismo. Mas para o cristão, o verdadeiro cristão, para um salvo de verdade, a palavra de Deus, o Evangelho é poder de Deus, é poder lógico, em completo fogo, em chamas. Mas somente para o salvo verdadeiro. Na vida de um verdadeiro cristão, ele não tem medo de ser um entusiasmado e fervoroso servo. Na verdade, ele anela ser este tipo de servo. Entusiasmado, fervoroso. Porque, queridos, um servo de Deus, ele só é servo porque antes ele é um entusiasta fervoroso de quem? De Cristo, o seu Senhor, de quem ele é servo. Não há como se exercer um cristianismo sem fervor. O problema não são as emoções do fervor cristão. O grande problema são as emoções do emocionalismo raso e superficial. Esse é o problema.
uma vez que cremos em Jesus Cristo, há motivos de sobra para sermos fervorosos de espírito. Sobra motivos. Normalmente, nós tomamos bebidas geladas ou tomamos bebidas quentes, ou uma ou outra. Até porque a bebida morna, ela é insípida, né? Ela é algo sem sabor. A bebida morna é algo sem gosto. Como muitos de vocês sabem, ou praticamente todos, sou grande apreciador do café, e um café bem quentinho. Nunca tomei um café gelado, sei que existe. E tem quem goste, diga que é gostoso, ainda não tomei, de fato. Vou até experimentar qualquer dia desse. Já tomei sorvete de café. Mas tem gente que gosta dele geladinho. Mas olha, nada é tão desagradável do que um café morno. Tem que você bota um café bem quentinho ali, aí vai fazer outra coisa, se esquece, quando chega lá ele está aquela coisa morna, quando você bota na boca, você não consegue, eu não consigo tomar, eu jogo fora. Porque é ruim. Não tem sabor. Perde completamente o sabor. Assim a igreja morna, ela é do mesmo jeito, não tem sabor, é insípida. A igreja precisa ser sal na terra e para a terra. Contudo, uma igreja morna é como um sal que perde sua salinidade, não tem sabor, não é palatável e, portanto, para nada presta, é sem utilidade. E a igreja de Laodiceia, em meio a toda a sua mornidade, ela não oferecia refrigério para o cansaço espiritual de ninguém. E tampouco oferecia cura para o enfermo espiritual. Olha, é algo muito sério o que agora afirmarei. É infinitamente mais honesto e digno dizer que é um ateu confesso do que ser um membro incrédulo de uma igreja evangélica. É infinitamente mais honesto, mais honroso porque uma fé morna, ela provoca náuseas, e quem diz isso é o dono da igreja, é Jesus Cristo. Uma fé morna é repugnante, é algo que é enojado. A hipocrisia, ela foi alvo de queixa de Jesus contra os fariseus. E o reflexo da fé morna não é outra coisa, é hipocrisia. Uma pessoa de fé morna é aquela onde há uma enorme disparidade entre o que ela diz, o que pensa ser, ante o que de fato ela é. Uma fé morna é um grande obstáculo para que possamos enxergar nossa real e verdadeira condição. Porque ela cega, ela adormece, ela deixa qualquer um indolente tal fé. O segundo problema diagnosticado por Nosso Senhor é que aquela igreja ela tinha uma grande autoconfiança. E ao tempo que também ela perdeu os verdadeiros valores.
o versículo 17 e 18, diz o texto: você diz, sou rico e próspero, não preciso de coisa alguma, e não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e está nu. Eu o aconselho a comprar de mim ouro purificado pelo fogo, e então será rico. A igreja de Laodiceia, ela era caracterizada pelo orgulho, pela autossuficiência e pela tolerante complacência. Ali se tratava de uma igreja independente, ou seja, uma igreja que era dona de si mesma. Era uma igreja presunçosa, queridos. Era uma igreja que a sua segurança estava em si. E Jesus então acusa o povo de Laodiceia disso. E Jesus acusa quando diz: você diz, sou rico e próspero, não preciso de coisa alguma. Aqui está a peça de acusação de nosso Senhor Jesus Cristo. E quando Jesus disse lá em João capítulo 15, versículo 5, aqueles que são seus discípulos, aqueles que o seguem, aqueles que nele creem e confiam, Jesus diz: sim, eu sou a videira, vocês são os ramos, quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto. Mas Jesus diz: pois sim, vocês não podem fazer coisa alguma. Ao tempo que Laodiceia se alimentava dessa pedante atitude, seu poder espiritual pouco a pouco ia se deteriorando. Ao tempo que sua riqueza material e crescimento não passava de nada vezes nada. Quanto mais presunçosa, cheia de si, dona de si mesmo, quanto mais pensava que o poder emanava deles mesmos, do povo daquela igreja, da sua capacidade financeira e tantas outras coisas, das suas influências, da sua capacidade inteligível. Quanto mais eles se pensavam nisso, e apostavam que era de fato assim, mais iam se destruindo, mais o seu poder espiritual ia se acabando. O povo da igreja de Laodiceia se vangloriava de sua muita riqueza, quando na verdade, segundo o dono da igreja, aquele povo era infeliz, miserável, pobre, cego e estava nu. Era um povo que se vangloriava da suntuosidade do seu ministério, da suntuosidade do seu templo palaciano. E assim passaram a usar parâmetros meramente humanos como medida no lugar de valores espirituais. Não era o Senhor o centro, agora eram nossas coisas. Agora são nossas estratégias, agora é a nossa liturgia. Agora é a nossa forma de conduzir. Agora são nossos planos, são os projetos que estão todos acima do poder que emana de Deus. Se eu fizer assim vai dar certo, se eu fizer daquele outro jeito também dá, mas nada em suas mentes pensavam como Moisés,
quando o Senhor, em determinado momento, irritado com aquele povo rebelde, disse: vai, conduza-se. Mas na mente daquele povo de Laodiceia, como em muitas igrejas no tempo de hoje, não cabia tal pensamento como o de Moisés, quando ele disse: Senhor, se não fores conosco, não iremos a lugar nenhum. Talvez Moisés já escutava lá o texto agora pouco lido em João 15. Senhor, sem o Senhor, eu não posso fazer nada. O Evangelho está sendo a coisa mais vil de dentro de muitas igrejas. Algo sem valor, algo algo como um pequeno detalhe. O povo de Laodiceia passou a usar esses parâmetros na sua vida, deixando de lado os valores fundamentais e espirituais. O amor ao dinheiro, queridos, traz uma falsa segurança e uma falsa autoconfiança. E aquela igreja não tinha a mínima consciência de sua real condição. Creio eu que na reunião daquela igreja com o conselho administrativo e financeiro, eles mostravam com orgulho o seu relatório patrimonial e financeiro. Temos isso, olha o nosso caixa. Assim como também eles se vangloriavam de suas estatísticas de crescimento, e um crescimento assim impressionante, que fazem os nossos olhos saltarem. Poxa, como pode essa igreja crescer tanto assim? Como muitas igrejas têm se preocupado com esse crescimento, mas um crescimento tão somente numérico. Eles não estão preocupados com salvação de vidas, de pecadores fadados ao inferno. A preocupação é um número a mais, são números a mais e mais números a mais. E achando e utilizando-se de todas essas estratégias, que colocam acima do principal, do Evangelho, o único que é poderoso para salvar. Colocando-se cada vez mais coisas para trazerem as pessoas às igrejas, e cada vez mais se reinventando, porque ou inventa coisas novas, ou daqui a pouco torna-se enjoado, e quando se torna enjoado, você para de ir, você para de comer, você para de assistir, você para de dar atenção. Então todo momento tem uma coisa nova. Quando na verdade a coisa nova, e sempre será nova, e cada vez mais será nova, é o Evangelho, a boa nova de Cristo. Que uma vez sendo entendido por um pecador, ele não abandona o seu posto, ele não abandona o seu Senhor. Porque ele se sente motivado, entusiasmado, fervoroso em segui-lo dia após dia. Aquele povo se orgulhava de todas essas coisas, do seu patrimônio, da sua riqueza, do seu crescimento. Ocorre que diante de tudo isso, Jesus,
o dono da igreja, ele estava olhando, mas ele estava enojado e pronto a vomitar da sua boca aquele povo. O povo daquela igreja estava infectado pelo vírus da soberba. Mas Cristo então lhe escreve essa carta e acusa aquele povo de ser infeliz, miserável, pobre, cego e está nu. E aquele povo, ele era um povo infeliz, miserável e pobre. E sabe por quê? Porque não pode comprar o perdão de seus pecados. E por isso Jesus diz: infeliz, miserável, pobre. Aquele povo era um povo cego, porque não consegue enxergar sua terrível e decadente pobreza espiritual. E é por isso que Jesus diz: você é cego. Jesus acusa aquele povo de estar nu, e o faz porque eles não têm roupa adequada para apresentar-se diante de Deus. Ele não consegue vestir-se com roupas alvas, brancas como a neve, porque somente Jesus é que pode, por meio de uma fé verdadeira, nos vestir com essa roupa de linho branco, capaz de nos limpar e de nos lavar de todos os nossos pecados que nos deixam pobres e cegos. E Jesus os acusa de tudo isso, porque Jesus estava do lado de fora daquela igreja. Mas Jesus, ao ponto que acusa, ele aconselha. E ele aconselha aquele povo da seguinte forma: eu o aconselho a comprar de mim ouro purificado pelo fogo, e então será rico. A solução aqui é pagar o preço e comprar ouro purificado pelo fogo. E aqui tem toda uma referência ao que Pedro diz na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 7. Porque, querido, o ouro de todas as substâncias é uma das mais imperecíveis. Ainda que passe pela prova de fogo para atingir seu grau máximo de purificação, contudo, o ouro ainda assim é perecível. É perecível porque ele se desgasta com o uso. É perecível que ele se desgasta com a pressão sobre ele. É perecível que ele se gasta com o fogo. Mas a fé verdadeira é indestrutível. A fé verdadeira é inabalável. O cristão que tem essa fé não depende das circunstâncias eternas para continuar vivendo o cristianismo. O valor e a autenticidade de nossa fé é provado pelo fogo, pelas provas. A confissão pública em Cristo implica em perseguição e sofrimento.
quem diz apenas ser seguidor de Cristo, apenas ser seguidor, quem somente fala, aos primeiros sintomas de dor, esse se afasta em meio à multidão. Ele corre, ele abandona. Exercitar uma fé que nada custa, para nada presta. Nós não somos salvos pelo que fazemos, eu não estou dizendo isso. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Não vem por obras para que ninguém se glorie. Mas uma vez que somos salvos, agora somos novas criaturas em Cristo. E temos uma fé que arde em nós e que nos motiva, que nos deixa fervorosos de uma forma tal, para que em meio a toda uma oposição do mundo e das suas filosofias, nós praticarmos as boas obras que Cristo de antemão as preparou para que nós a vivêssemos. Então o exercício da fé que nos salva pela graça, o exercício da fé que nos salva em Cristo Jesus, sem mérito algum para nós, não merecemos, mas essa fé após a nossa salvação, ela tem um custo. Tem um preço a se pagar. Tem uma cruz a se carregar. Tem um negar a ser negado, e esse negar é a nós mesmos, as nossas vontades, as vontades do mundo. Há um custo. Vamos ser achincalhados, é um custo. Vamos ser chamados de loucos, é um custo. Vamos ser chamados de fanáticos, é um custo. Vamos enfrentar até mesmo a morte, por amor a Cristo, é um custo. O exercício de uma fé que nada custa, que não tem preço, essa fé não serve para nada. Muito menos ainda para salvar a mim e a você. Se essa fé que você tem e que eu tenho, você continua andando pelos caminhos sombrios do pecado, e o seu fim, o seu destino vai ser no inferno ardente. Terceiro problema. O terceiro problema é que Jesus estava enojado com o povo daquela igreja. Mas Vali, Caian, Jesus está enojado comigo e contigo? Meu Deus. Avali Jesus olhar para mim e dizer: eu estou com náuseas quando eu olho para você. Estou a ponto de te vomitar. Você já viu pessoas dizendo assim muitas vezes? Eu não te odeio, não. Eu tenho nojo de você. É como se o nojo fosse um sentimento muito mais forte do que o ódio. A igreja de Laodiceia era de nosso Senhor Jesus Cristo. Contudo, ao invés de dar alegria ao coração do Senhor, aquela igreja estava provocando no Senhor, no dono da igreja, nojo, náuseas.
Vamos ler o versículo 16 de novo. Mas porque é como água morna, nem quente nem fria, eu vomitarei de minha boca. Queridos, se nós fomos salvos por Cristo, e em Cristo, foi para nós nos deleitarmos em Deus e sermos a alegria no coração do Senhor. Mas quando perdemos nossa paixão e fervor, perdemos também junto o entusiasmo e a motivação em servir a Cristo. E aí causamos muita dor, muita tristeza e náuseas, ao ponto dele, do Senhor, estar pronto a nos vomitar de sua boca. Qualquer um que tiver uma relação superficial e nominal com Cristo, tenha certeza, o Senhor vai lhe repudiar. Se sua fé é superficial e somente nominal, você está debaixo da ira do Senhor. Você está debaixo do repúdio do Senhor, da abominação do Senhor. Aquela igreja de Laodiceia, sabe o que findou? Sabe em que findou ela? Em nada. Aliás, em ruínas. É só o que existe dela hoje. Ruínas. Ela não mais existe. Aquela igreja perdeu o tempo da oportunidade de viver para a glória de Deus. Porque a oportunidade lhe foi dada. Eu estou à porta e bato. Se abrir a porta, desfrutará da oportunidade que eu, Jesus, o Senhor da igreja, estou a lhe dar. Aquela igreja rejeitou, foi destruída, só lhe sobrou ruínas e nada mais, e tristes lembranças. Qual a triste lembrança? De Jesus, o dono da igreja, olhar para ela e diz: tenho nojo de você. E seguindo ao final, Cristo aconselha e apela a Laodiceia. Versículo 19 e 20. Eu corrijo e disciplino aqueles que amo. Por isso, seja zeloso e arrependa-se. Preste atenção. Estou à porta e bato. Se você ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei e juntos faremos uma refeição como amigos. Um pai omisso, um pai negligente, um pai conivente, um pai tolerantemente complacente. Talvez ele pense que ele está tendo uma atitude de cuidado e amor com seu filho. Não está. Não está.
O que ele está sendo é conivente e omisso com aquilo que trará consequências e prejuízos a quem tanto ele ama. E Jesus demonstra seu amor pelo povo de sua igreja por meio da correção e da disciplina. Se Cristo não se importasse com o seu povo, Cristo não estaria nem aí. Ele não se daria ao trabalho de corrigi-lo. E ele o fez enviando àquele povo exatamente esta carta. Ele levantou um homem de Deus, solitário, numa ilha, a escrever essa carta. Já com uma idade avançada, com saúde abalada. Mas ele assim o fez. Jesus o fez. Não foi ele, foi Jesus. Então ele se deu o trabalho de corrigir o seu povo, de corrigir o erro daquele povo, e envia-lhe essa carta, como ainda hoje, domingo, dia 8 de junho de 2025, mais uma vez ele está enviando a sua carta à sua igreja, para que seu povo se corrija. Nós, seu povo, venhamos nos corrigir. A promessa de inextinguibilidade do Senhor para a sua igreja. A promessa de Jesus que jamais as forças da morte, do inferno, das potestades diabólicas conquistarão, vencerão e destruirão a sua igreja. O inferno não prevalecerá sobre a sua igreja. A sua igreja invisível. Que igreja é essa? A que vai morar no céu. Você vai? Você faz parte dessa igreja. Não é a visível, não é a física, mas a celestial. A promessa do Senhor. Portanto, Cristo não desiste e tampouco abandona a sua igreja. E é por isso que mais uma vez hoje Ele manda a sua carta à sua igreja, para corrigi-la, para ajudá-la. Jesus fala do seu juízo ao povo de sua igreja, dizendo: eu o vomitarei de minha boca. Mas ele apresenta esse juízo também com a condição de poder derramar sua misericórdia mediante um sincero arrependimento. O Senhor Jesus diz: eu corrijo e disciplino aqueles que amo. Correção e disciplina sobre nós é amor. E Jesus diz: por isso, seja zeloso e arrependa-se. Arrependa-se. A condição dele, que quer nos vomitar,
derramar sua misericórdia. Arrependimento. Disciplina, queridos. A pretensão da disciplina é o bem do outro. A disciplina não é desamor. Muitas vezes os filhos pensam que o pai age com desamor. Mas lá na frente, arrependendo-se ou não, vão verificar. Poxa, meu pai queria só o meu bem. Meu pai queria só apresentar o que ele tem no coração, Cristo. Meu pai queria só me apresentar o bom caminho que a criança deve andar, Cristo. E eu tapei meus ouvidos. Eu fiz ouvido de mercador. Meu pai estava certo. Cristo é o caminho. Cristo é a minha riqueza. E às vezes para isso, muitas vezes, Deus permite que o filho chegue ao chiqueiro dos porcos. Até que entenda, meu pai está certo. E então toma o caminho de volta. Se arrepende. E quem se arrepende, recebe misericórdia. Mas o presunçoso e arrogante, somente a ira de Deus e a sua náusea, o seu enojamento pela sua vida e pela sua conduta rebelde. Nós sabemos que uma pedra preciosa, quando ela é garimpada, ela chega nas nossas mãos bruta ainda. Às vezes nem conseguimos enxergar, parece mais uma pedra toda suja, não tem brilho. Então aquela pedra, ela carece ser lapidada, para poder brilhar e expressar o seu valor. A base da disciplina é o amor, queridos. Porque Jesus ama, é que Ele disciplina e chama ao arrependimento. Jesus, pelo seu amor, nos dá a oportunidade de um recomeço, por sua misericórdia. Porque Jesus nos ama, é que Ele nos oportuna a chance de confissão, a chance de arrependimento, e assim nos concede perdão. Mas sem confissão, sem arrependimento, não tem perdão. Tem náusea. Tem nojo. E o arrepender-se aqui é abandonar esse cristianismo de aparência e hipocrisia. Aí agora eu vou ser crente assim, agora eu vou ser cristão desse jeito. Segundo os meus parâmetros, segundo os meus decretos, as minhas vontades, os meus pensamentos, segundo a orientação dos meus amigos incrédulos e pagãos. Segundo o meu coach. Coach pode lhe ensinar até a ganhar dinheiro. E eu não tenho nada a ver com isso. Eu mesmo não procuro. Mas, simbora. Você quer ficar melhor estrategista nos seus negócios, no seu emprego? Bom. Mas quem ensina a ser crente
É Deus através da sua palavra, viu, meu irmão? É Deus através da sua palavra. Se eu e você, se nós nos submeter, porque também se entrar aqui e sair aqui, não vale de nada. Arrepender-se é abandonar a mornidão. E pode ficar certo, se tem um tipo de pessoa que não vai estar lá no céu, essa pessoa é o tal do hipócrita. Não vai estar lá. E o versículo 20, Jesus diz, preste atenção, estou à porta e bato, se você ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei e juntos faremos uma refeição como amigos. Que terrível coisa nós vemos aqui, meus irmãos. Cristo, o dono e senhor da igreja, está do lado de fora da igreja. Laodiceia, meus irmãos, percorria por uma fé meramente nominal. E Cristo toma a atitude de ficar do lado de fora dela. Aquele povo não tinha comunhão com ele. Zero de comunhão. Cristo está do lado de fora a bater na porta daquela igreja, e igreja nominal, convidando aquele povo, ou parte daquele povo, a deixar aquela igreja apóstata. Saia dela e venha ter comigo. Venha ter comunhão comigo. Cristo é soberano e Ele pode todas as coisas. Mas prefere Ele aqui bater a porta. Bater a porta na minha vida, na sua vida. E Ele faz esse bater de porta através da sua palavra. Aqui é um convite solene, sério, seríssimo. É tão sério que Jesus começa e diz, preste atenção. Como diz meu querido pastor Antônio, junta os pés. Preste atenção. E aqui é um convite para fazermos uma refeição com Ele. E fazer como amigos. Ora, meus irmãos, se já é uma grande honra e privilégio sermos chamados para sentarmos à mesa das bodas do Cordeiro, quanto mais, quando Cristo, ao manifestar o desejo de sentar na nossa humilde mesa e alimentar-se conosco como sinceros e verdadeiros amigos. Aqui nessa hora que eu refletia nessa mensagem, me veio à mente o centurião. Quando o centurião viu Jesus se aproximar da sua casa, ele disse, Senhor, eu não mereço que entre em minha casa. E Ele hoje está aqui batendo a porta da minha e da sua vida. E nem eu e nem você merece isso. Não somos dignos de Cristo. Nosso Senhor, Ele é fiel e suas promessas
serão todas plenamente cumpridas para o louvor e glória do seu nome. O versículo 21 e 22, nosso Senhor diz: o vitorioso se sentará comigo em meu trono, assim como eu fui vitorioso e me sentei com meu Pai em seu trono. 22, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vitorioso recebe como promessa a participação da glória do trono de Cristo. Miseráveis, nojentos, cínicos, depravados, pecadores como nós somos, e olha o que Ele nos dá, olha o que Ele nos concede, por pura misericórdia e graça, desfrutarmos da sua glória, do santo Deus, do imaculado Deus. Todos quantos seguem a Cristo pelo caminho da humildade, rejeitando as coisas desse mundo e sofrendo as retaliações por amor ao seu nome, esses terão também parte em sua glória. O diagnóstico de nosso Senhor Jesus Cristo é um diagnóstico completo e verdadeiro, queridos. Seu apelo é seríssimo e suas promessas são absolutamente dignas de confiança. E o vitorioso expresso aqui não trata daqueles que fazem parte de um grupo de elite da igreja. Mas o vitorioso aqui são todos os verdadeiros cristãos, que confessaram Jesus com a boca, mas creram de todo o seu coração. São aqueles em quem Cristo entra em suas vidas. São aqueles que o recebem, e recebendo, recebe a riqueza de sua graça. E ao tempo que recebem as riquezas celestiais e incomparáveis do seu reino. É inegável que a igreja de Laodiceia retrata nosso tempo presente. Muitos confessos cristãos vivem luxuosamente, enquanto pessoas estão morrendo e indo para o inferno sem ouvir o Evangelho. Muitas pessoas, muitos cristãos preocupados com a suntuosidade dos prédios de suas igrejas, das suas cadeiras, dos seus telões de LED e tantas outras coisas. E o povo se ajuntando e ofertando para mais e mais. Enquanto muitos estão indo para o inferno sem ouvir o Evangelho. Porque a igreja não sai do seu conforto, não sai do seu luxo. Não se arrepende. Tem muito confesso cristão, que está usando coroa e não carregando uma cruz diariamente. Quer usar uma coroa. Tem suas atenções voltadas para o esporte. Tem suas atenções voltadas para a política. Tem outros com as suas atenções voltadas para shows mundanos, para programas de televisão de toda sorte. Tem suas atenções para tudo isso. Para todas essas coisas, tem suas atenções. Estas coisas trazem mais impacto às suas vidas do que Cristo. Neles lhe faltam vontade por um avivamento. Ou seja, lhe faltam vontade de arrepender-se.
suas vidas, me perdoe, são dedicadas prioritariamente às suas profissões, aos seus estudos, ao seu lazer e tudo mais, para que somente depois de todas essas coisas, o que sobrar e se sobrar, oferecerem a Cristo. Se sobrar. Os desejos dos seus corpos estão acima de tudo. Tudo. Quando em pouco tempo não se lembram que esse mesmo corpo cobiçoso, muitas vezes imoral, vai voltar para o pó de onde veio e apodrecer. Nós só acumulamos e não abrimos mão de nada. Ajuntamos tesouros na terra e nada investimos no reino do céu. É uma luta. É uma luta a contribuição da igreja de Cristo. Para juntar tesouros no céu. E só tem uma forma de ajuntar tesouros no céu quando nós investimos em pessoas. A percepção clara desses é mais ou menos assim. Eu sou filho de Deus. Eu sou povo de Deus. Portanto, mereço tudo de bom e do melhor. E tem mais, viu? Se eu não cuidar de mim, ninguém mais cuidará, não. Eu é que cuido de mim. Não é Deus, não. Eu é que sou provedor da minha vida, não é Deus, não. Porque quando se pensa assim, de forma egoísta, presunçosa e orgulhosa, é tirando Deus de cena. É tirando a glória dele e colocando em si próprio. É deixando de adorar o Criador para adorar a criatura pecadora que nós somos. Estes se dedicam de forma egoísta às suas próprias vontades. E aí depois, o que sobrar, e se sobrar, e que quase sempre não sobra, aí dão de esmolas a Deus. Ministério de louvor. Aqui está a nossa situação, o nosso tempo, às portas da volta de Jesus. Aqui estamos. Perguntemos então a nós mesmos. Nós estamos inseridos nesse grupo de Laodiceia? Aonde nós nos achamos aqui? Em tudo, em parte, em algumas coisas? Porque se nós estamos só em algumas coisas, essas algumas coisas depois virarão todas as coisas. Porque é de grão em grão. É de pouco em pouco. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E lembre-se, o Senhor está à porta da tua vida. Ele está à porta da tua vida. E lembre-se ainda, que é muito mais sério ainda, não era para ele estar do lado de fora da sua vida. Meu Senhor e Salvador, e ele diz, estou de fora da vida. Isso é muito sério. Isso é terrível. Ele está batendo, ou seja, ele está batendo pelo lado de fora, quando ele devia estar pelo lado de dentro. Mas o bom de tudo isso é que Ele é misericordioso
e ainda está dando uma oportunidade. Olha a oportunidade, versículo 20. Preste atenção. Preste atenção. Seja reverente. Baixe a crista. Acabe com sua presunção. Deixe de lado sua arrogância. Preste atenção. Estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e juntos faremos uma refeição. Ó, a bênção. Como amigos. Você pode ter muitos amigos, mas não tem um amigo igual a esse, que sendo santo, se fez oferta ao pecado meu e seu, sendo crucificado numa cruz, vergonhosa morte de cruz, sendo pagamento, sacrifício, pelos meus e os teus pecados. Onde é que você encontra um amigo desse? Em mesa de bar? Em prostíbulo? Em cama de motel? Nas ruas, nas praias? Não. Você só encontra aqui, ó, nesse evangelho, que é poder dele para salvar. Se abrir a porta para Cristo entrar na sua vida, você receberá a promessa de entrar na casa do Pai. Quando recebermos Cristo à nossa mesa, recebemos a promessa de sentarmos com Ele em seu trono. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Vamos nos pôr em pé, vamos louvar o Senhor nosso Deus.